Mãe e filha morrem ao bater o carro em uma árvore na estrada. Casal é preso acusado de matar a própria filha de 1 ano. Rede estadual abre matrícula para 2024 e moradores do Durval Nicolau mostram que faltam medicamentos também na farmácia do bairro. Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Olá, Biagione, Suzana, amigos da Rede Piratininga, da Connect TV. Nós vamos visitar o núcleo residencial Professor Cavalcante. Já há algum tempo nos falam do avanço do tráfico de droga, crianças e adolescentes sem ter o que fazer durante o dia. Nós vamos conferir o que está acontecendo no núcleo Professor Cavalcante. Vocês vão ver uma aula de como se deteriora um conjunto habitacional ao longo dos anos. Programas sociais que antes haviam no bairro, programas de esporte para criançada, naquela quadra que antes havia, já não existem mais. Tudo está parado. A própria assistente social antes ficava todos os dias ali no bairro atendendo, ajudando as famílias, também já não existe mais. Com isso, o tráfico avança e a qualidade de vida dos moradores só piora. Vocês vão entender isso perfeitamente, como é que um núcleo se torna atacado por traficantes, pela droga, e como é que piora, degrada, né, a qualidade de vida dos moradores. Também nós vamos falar com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derrite. Ele manda aqui um recado para São João da Boa Vista e anuncia a visita aqui na Rede Piratininga, Biagione. Falou que vai estar aqui, né, junto com a gente. Suzana, algum destaque para hoje? Excelente essa notícia, viu? Que ele estará aqui com a gente na inauguração do acesso. Não prometeu ainda, não falou o dia, tá? Só agendando aí com ele anuncia visita para São João, né? Tá certo. Bom, mãe e filha morrem ao bater carro numa árvore. A sua manchete seria... A rede estadual abre matrícula para 2024. Tá certo. Então, nós vamos saber, daqui a pouco, como é que vai ser também essa rede, as matrículas abertas aí pela rede estadual. Biagione, vamos começar com as tuas notícias, então. Ok, eu começo com a mais impactante delas, que um homem de 28 anos e uma mulher de 24 foram presos, suspeitos pela morte da própria filha de 1 ano. A Polícia Civil divulgou o caso nesta quarta-feira, mas o crime ocorreu no final de semana. A criança deu entrada ao hospital com sinais de agressão física em estado grave. Repito, apenas 1 ano. Polícia Militar foi acionada ao hospital e o casal foi conduzido à delegacia. Segundo a Polícia Civil de Camanducaia, aqui no sul de Minas Gerais, a criança chegou a ser encaminhada para o hospital da cidade de Pouso Alegre, mas chegou ao local já sem vida. Conforme informações preliminares de médicos que atenderam a vítima, foram verificados sinais, inclusive, de abuso sexual. Uma criança de 1 ano. 1 ano de idade? Sim. O que poderia ter? Não é possível uma coisa dessa, né? Aliás, já vem se repetindo isso, né? Não é e aqui no caso, o casal. Não foi só o marido que foi pego pela mulher ou pela sogra, como a gente sempre ouve dizendo aqui, né? No caso, o casal aí, de repente ela consentiu com a situação ali, né? Enfim, estão os dois presos por abuso sexual e também pela morte, né? Da filha de 1 ano de idade. 1 ano de idade apenas. Sim. Grave, muito grave. A gente tem repetido aqui muitas vezes, né? Que essa questão de abuso sexual, de próprios estupros, né? Acontece 95% dentro do âmbito familiar. Na família que acontece. Então, todo o cuidado do mundo é pouco, né? Quando a gente percebe na família algum problema, né? Algum parente que tem algum problema, alguma tendência já, redobrar os cuidados. Nesse caso, pobre criança, né? Indefeso, o próprio pai e a própria mãe, mas os parentes já deveriam ter tido sinais de que se tratava de 2 pessoas absolutamente despreparadas até para serem pai e ser mãe, né, Suzana? Sem a menor dúvida. Não há condições. Realmente a situação de agressão e de assédio sexual é sempre em casa mesmo, como você falou.
Mas a situação entre marido e mulher, essa realmente é bastante mais complicada, né? Como que ninguém percebe? Exatamente porque um encobre o outro, né? E essa situação a família já poderia ter tido alguma noção, né, dessa realidade, pelo menos. Custou a vida de um menor, né? Custou a vida de um bebê. Sim. Que triste, muito triste. Mais notícias, Biagione? Homem de 24 anos é preso suspeito de agredir a mãe e o irmão em Santa Rita de Causa, também no sul de Minas Gerais. A prisão ocorreu aí no final de semana. O caso foi divulgado também nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, investigado por estupro. Gente boa. Constrangimento legal, lesão corporal e roubo. Ainda segundo a Polícia Civil, foi apurado que no dia 8 deste mês, ele teria constrangido a mãe de 43 anos mediante violência para que ela permitisse a prática de ato libidinoso. Com a própria mãe nesse caso? Ai. Que tristeza, O irmão do investigado, um adolescente de 16 anos que estava próximo, foi agredido e ameaçado para que não acionasse a polícia. Durante as agressões, o suspeito ainda roubou o celular do irmão. Ainda conforme a Polícia Civil, foi instaurado inquérito para apurar os crimes, sendo representado pela prisão preventiva do indivíduo, pelo suspeito, né, e pela expedição de mandado de busca e apreensão contra ele. Durante as buscas, os policiais constataram que o celular roubado havia sido entregue a uma loja para que fosse procedida a restauração de fábrica. A ação contou aí com o apoio da Delegacia de Polícia em Caldas. Agora vocês veem bem. Que sujeito esse, hein? Eu não entendi a notícia. Ele tentou ato libidinoso contra a mãe. O irmão foi. O irmão viu, foi chamar a polícia, acabou sendo agredido. Quantos anos tem o sujeito? 43 anos. Ah, não, a mãe tem 43 anos. Aqui, ele tem 24 anos. 24 anos. 24 anos. E o irmão, 16. Nossa, que situação, dois filhos, quer dizer, um dos filhos querendo agredir a mãe ou assediar a mãe. Ele está sendo investigado por estupro já. Ele já está sendo investigado por estupro. Constrangimento legal, lesão corporal e roubo. É um doente, né? Mental, perturbado. Doente, vai dar problema para a sociedade se não for recolhido. Sim. Aí foi com a mãe, com o próprio irmão. Se soltar esse sujeito, ele vai acabar fazendo isso com outras pessoas, enfim. É aquele tipo de tragédia anunciada, né? Esse sujeito vai, 24 anos só, e já assim, ele vai cometer outros crimes, né? Com toda certeza. Sem a menor dúvida que ele vai... Já deve ter feito alguma situação outra também fora de casa, né? Se está sendo acusado de estupro, né? Aí no caso, se o irmão chamou a polícia, ele foi agredido porque iria chamar a polícia. Se a polícia chegou porque o irmão chamou, ele estando em liberdade, ele já vai atrás do irmão para poder... Vocês sabem como é que são essas coisas, né? Isso acontece muito com a mulher que denuncia o marido por agressão. Chega na delegacia, pá daqui, pá de lá, é liberado, ele volta lá para acabar o que ele começou. Isso a gente tem vários também, se trata mais assim, é um elemento altamente perigoso. Sim, e começa daí, justamente desse ponto em que ele vai voltar lá para já começar. Se ele não novamente. tem nenhum padrão de conduta, nenhum padrão de moral, é uma pessoa desprovida de qualquer sensibilidade, de qualquer... possibilidade de convívio social. Interessante que a gente não sabe se o sujeito precisa estar preso ou ele precisa estar internado num hospício, num manicômio. No manicômio não existe mais. Discussão, né? O que é importante é assim, ele não pode estar no convívio social. Não, de forma alguma. Não tem como um cidadão desse ficar no convívio social, porque é óbvio que tem periculosidade. Né? Quando eu vejo esses fatos, eu fico pensando, mas devia estar... É louco ou é bandido? É criminoso? Uma coisa, né? Uma mistura das duas coisas. Porque também se você tem a repressão, quando você tem o controle, eles não fazem besteira. Mesmo o psicopata, o psicopata, geralmente 98 ou 99% dos psicopatas, isso é dado estatístico, não comete crime. Mas, se necessário, eles cometem, eles matam, eles não têm problema nenhum de matar.
Mas eles não matam por quê? Porque eles têm medo das consequências. Eles Sim. sabem quais são as consequências. Então, eles próprios controlam o instinto, porque eles sabem que se deixar levar pelo instinto, eles vão acabar sofrendo as consequências. Então, por isso que 98%, 99% dos psicopatas não chegam a matar. Porém, se necessário, como eu disse, matam, né? Agora, é rigor da lei, né? Você veja aquela notícia anterior linkada com essa. Esse tipo de gente que acaba casando, às vezes, tendo filho e faz o que fez aquele casal com o filho. Certo? Esse tipo de gente absolutamente desguarnecido precisa ter tratamento cada vez mais, precisa ter tratamento psicológico mesmo para a população. Precisamos de cada vez mais psicólogos nas escolas, né? E psiquiatras, porque é a geração de pessoas com mente doentia, né? Cada vez cresce mais. E com a ascensão das drogas, do tráfico, quem já tem uma pequena perturbação, essa perturbação se torna gigantesca. Mas e nesses locais, Artem, onde estão essas pessoas com esse perfil e com esse histórico, normalmente eles estão com psiquiatras ali na polícia, né? Na própria prisão. Eles têm todo um acompanhamento. Nesses casos, né? Quando necessário, sempre é solicitado e tem um encaminhamento para esse tipo de assessoria. Esse seria o ideal, né, Suzana? Então, mas é isso que acontece? Normalmente eu acho que não. Sempre tem um psicólogo, um psiquiatra. Sim, tem. O Estado tem. Isso. O Estado deveria ter. Eu vi há pouco tempo um projeto que colocaria psicólogos, ou um número maior de psicólogos nas escolas. E houve até uma reserva, protestos e tudo mais. Mas era essencial. Saúde mental da população está muito prejudicada. A gente está vendo que isso está deteriorando todos os dias. Todo mundo vive numa tensão, numa pressão. Então vai precisar desses profissionais cada vez mais, não é? E na prisão, precisamente, um sujeito desse, é lógico que eles precisam de orientação, Suzana, mas a sobrevivência deles na prisão até não é assim. Não é assim. É verdade. Um estuprador, por exemplo, chega lá, ele vai ser estuprado. Vai ser, exatamente. Certo? Isso. Um cara que avança na manha, por exemplo, tem umas regras próprias nas cadeias, nos presídios, entre eles próprios. Vocês sabiam, já viram isso, né? Lá no pior dos mundos, né? Onde vive a escória da sociedade, eles têm suas próprias leis. E eles não admitem esse tipo de crime. Esse casal, por exemplo, se colocá-los no meio desses outros presos, vão sofrer muito, né? Vão ser estuprados também, vão ser torturados. Os outros presos cuidam de fazer justiça com a própria mão. Geralmente é assim que funciona. Por isso que de vez em quando você vê, morrer alguém numa cadeia, num presídio, não é como que isso aconteceu. Aconteceu por causa disso. Eles têm as suas próprias leis. Tem crimes que nem o próprio crime admite. É um código entre eles mesmo. Né? Estupro, violência contra adolescentes, crianças, nem lá na escória da sociedade se admite. Né? Agora, esses elementos altamente perigosos, é óbvio que eles precisam de tratamento psicológico. Né? Ou então você não pode reintegrá-los nunca à sociedade, porque eles vão continuar cometendo os seus atos que colocam em risco a vida de todos, a integridade de todos. Né? Então, isso é muito que fato. Né? Mais informações, Biagione? Sim. Nós temos aqui um acidente fatal, município de Guaxupé. Na tarde de ontem, a equipe do Corpo de Bombeiros de Guaxupé foi acionada para socorrer duas vítimas de um choque contra uma árvore na rodovia MG 466. Olha as condições que esse carro ficou. Para os amigos da AM970, né? Os amigos da Rede Piratininga e os amigos da Conex, nós estamos mostrando a foto do acidente. Então vamos narrar para os amigos da 970. Sobrou nada do carro, né? A frente do carro. Sim. Do banco de trás para frente está todo retalhado. Né? Olha que triste. Aí devia ter a pessoa que faleceu, né? São duas, né? Duas. No local lá, os bombeiros constataram que o carro seguia sentido Muzambim. O condutor aparentemente teria perdido o controle em uma curva e acabou batendo com uma árvore. As vítimas, todas da família,
moradores da zona rural aí de Muzambinho, filha de 31 anos e mãe de 54 anos, morreram no local. O pai, de 62 anos, foi socorrido com múltiplas fraturas pela unidade de suporte avançado aí, do SAMU, e a causa do acidente vai ser apurada agora pela perícia. Uma coisa a gente já diz, né? E sempre repete, pelas condições em que o carro se encontra, a velocidade estava bem acima do normal. A gente sempre frisa aqui, que é para dirigir com cuidado na velocidade condizente aonde você está. Você está numa estrada de terra, que é o caso aí que me parece. E bateu numa árvore, perdeu o controle de direção do carro. Pareceu que não era estrada de terra. Não é estrada de terra, asfalto, não. É uma vicinal, mas é asfalto. É asfalto. Vicinal sem asfalto só na Estrada Velha de São João Vargem, em tantos e tantos anos, e continua lá. E a gente vai pedir, né, que outros tinham obrigação, a gente é obrigado. Aí vão dizer que está assim, justamente para o motorista não correr, né? Ele não vai poder correr porque tem muito buraco. Mas a gente sempre alerta aqui que estamos cercados aí por pistas duplas que são normalmente aí cuidadas, né, pela a Renovias, que inclusive tem um recado da Renovias aqui daqui a pouco, viu, Artem? Destinando aí cerca de 14 milhões aos municípios através do ISSQN, o imposto aí. Imposto sobre serviços. De qualquer natureza. De qualquer natureza. Isso, perfeito. Agora, você abusa da velocidade, você está numa pista dupla, 3 horas da tarde, sem movimento nenhum, e você acaba encontrando aí, talvez até a morte, né? A gente vê aí vários acidentes causados sem ter ninguém na estrada, o sujeito sozinho conseguiu capotar o carro de tanto que estava correndo. Ou bater numa árvore e fazer esse estrago que fez no carro, só poderia estar em alta velocidade. Triste, mãe e filha, né? Jovem as duas, hein? Uma Sim. pena. Muito triste isso. Vamos passar aqui o recado da Renovias, então, só que alguém vai ter que ler, porque essa letra eu não consigo. A Suzana faz esse favor para nós. O recadinho da Renovias, já que a gente está falando sobre os cuidados aqui nas rodovias da região, que é feito por ela, a concessionária aqui das nossas rodovias, das nossas estradas. Renovias destina cerca de 14 milhões aos municípios através do ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ele integra a Renovias o programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo. Só no primeiro semestre de 2023, ele destinou 13 milhões e 900 mil reais aos 15 municípios integrantes da malha viária da concessionária através do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Os recursos são destinados aos cofres municipais e contribuem com a arrecadação das regiões, das cidades da região, tornando possível investimento em infraestrutura urbana ou outras demandas locais para investimentos como, por exemplo, saúde, educação, cultura, turismo, dentre outras. Tá certo, Suzana. Bom, não vou nem cumprimentar a Renovias, porque, desculpa aí, tá fazendo mais que obrigação, né? Porque o que eles ganham também nesses pedágios, tá certo? É bom registrar, saber que os municípios também ganham, né? E recebem. Mas lucram muito também com as nossas estradas. Aqui, diz que desde o início da concessão, Artem, há 25 anos já que estão com essa concessão, a Renovias já acumula 345 milhões em repasses aos municípios lindeiros. Me imagino que ganham. 345 então imagino que ganham. Só o registro aqui, né? Não se trata de cumprimentar a Renovias, repito, não é? Mas registrar que a Renovias paga também para os municípios, uma fonte a mais de arrecadação aqui. Depois nós vamos ver o quanto São João recebeu. Onde é que ele destinou, né? E o que destinou. É mais importante, no que São João destinou né, esses recursos também. Se é para saúde, educação, como fala aqui, turismo, cultura, enfim. Eu queria mostrar para vocês, e quem estiver nos acompanhando tanto pela AM 970, pela Connect TV, também pela Rede Piratininga, vocês vão entender como é que um local que foi bom para morar, foi tranquilo, foi sossegado, como é que se transforma da noite para o dia? Como é que o tráfico, a droga chega?
como é que aquela qualidade de vida dos moradores antes boa se deteriora, né? A gente tem recebido já há algum tempo, eu lembro que fizemos aqui uma reportagem sobre aquela questão de segurança lá na escola do núcleo professor Cavalcante. Houve aquele susto lá de uma possível invasão na escola. Depois disseram, não foi invasão, foram bandidos, não se sabe de qual natureza, que passaram por ali fugindo da polícia, e alguém viu e se assustou, e, enfim, paralisou o núcleo todo, paralisou aí os moradores todos de lá, e depois nós tivemos algumas vezes com esses moradores. E eu conheço desde o dia da inauguração desse núcleo, você deve lembrar bem, né, Biagione, também disso, nós estávamos já na imprensa nessa época. Sim, recebeu o nome do professor Cavalcante, que à época era vereador, né? Isso. Faleceu, passou a ser o nome aí do conjunto habitacional, que eu até me lembro, era cada prédio colorido, um mais colorido ali, cores diferentes. Então as pessoas diziam, mora no vermelho, no azul, no verde, não sei se tem ainda essas coisas. Não, tudo acabou. Tudo acabou, né? E a condição de vida desses moradores está piorando cada vez mais. Mas olha, depois a gente comenta sobre isso, vamos explicar como é que aos poucos, não é de repente não que você acaba, tá? Isso não é de agora, ok? Já vem de alguns anos. Tira um programa hoje, tira um professor amanhã, deteriora um local, você deixa, você não manda limpar, você deixa o lixo tomar conta, e assim vai se tornando cada vez o Estado, né, o governo, a prefeitura, o poder público mais ausente, espaço aberto para o tráfico de drogas, espaço aberto para o crime, espaço aberto para crianças sem ter direito a futuro, porque eles vão nas crianças, eles vão nos adolescentes. Vocês vão entender do que eu estou falando ao ouvirem aí a dona Ana. Não, nós temos uma entrevista, Rodrigo, gostaria antes dessa imagem, pode deixar essa imagem se você tiver, mostrar para você uma das coisas que está abandonada no bairro. Aqui nessa casinha funcionava assistência social. Todos os dias ficava uma assistente social, todos os dias, orientando as famílias, ensinando as famílias, analisando lá os problemas sociais do bairro, das famílias. Olha como está. Abandonado. Não preciso dizer que não tem mais assistente social também ali. Foi uma das primeiras coisas que tiraram no bairro, assistente social. Quer dizer, essas famílias, você faz um núcleo como esse, você reúne famílias de diversas rendas sociais, até uns uma condição de vida melhor, outros não, diversos costumes diferentes, diversas culturas diferentes. Um já tem noção boa de conviver em comunidade, conviver em sociedade, outros não têm essa cultura, né? Então você precisa dar assistente social para ensinar a todos, criar um padrão e ensinar as famílias, ensinar a economizar, inclusive, para poder ter dinheiro, né? Enfim, economia doméstica, tem uma série, higiene sim, porque tem gente que chega sem qualquer condição de higiene, então muitos precisam ser orientados nesse aspecto. Higiene com os demais, com o seu núcleo, com a sua casa. Alguns vêm de locais onde põe o lixo na porta da casa, tal. Então precisa explicar, não, agora você mora num conjunto, você tem que dividir isso com as pessoas, né? Você tem que zelar pela sua casa e pela casa dos outros e de todos, né? Então você tira assistente social de um local deste, caro Biagione e Suzana, tragédia anunciada. Vamos conversar com a dona Ana, que é uma moradora, eu acho que uma das primeiras moradoras lá, muito conhecida. Ela consegue manter uma certa ordem lá às custas dela, do esforço dela, do trabalho dela, mas olha, as duras penas. E a dona Ana fala mesmo. Vamos conferir. Pois bem, nós estamos aqui com a dona Ana Benedita Pereira dos Reis, moradora muitos anos aqui. 25 anos. 25 anos do núcleo Professor Cavalcante. Isso. Vamos dar uma olhadinha no núcleo como está, para a gente poder ter uma noção aqui da situação do núcleo, né? Vamos ver ali os outros predinhos e vamos começar a falar com a dona Ana sobre aquele local, dona Ana, que nós estamos mostrando. Ali tinha cursos de artesanato. Tinha curso de artesanato. Como é que era? Tinha a parte da manhã, era uma turma, a parte da tarde era outra turma. Era para as donas de casa, porque aqui
Não tinha nada mesmo, eu aprendi. Tinha artesanato de pano de prato, de boneca, de pintura. Sei. E à tarde vinha o Marcão fazer dar a aula para as crianças de futebol aqui. Eles vinham para as crianças. E outra, agora não tem nada, a prefeitura tirou tudo. Isso já faz alguns anos? Ah, ou já foi faz. agora? Já faz uns, quer ver, uns 6 anos por aí ou mais. 6 anos ou Isso, mais? ou mais. Tiraram todos os Tiraram programas tudo, sociais tudo, aqui do tudo. Cavalcante? Tiraram tudo. Mas não sobrou nada, dona? Nada. Não tem nada para as crianças. A única coisa é um rapazinho que mora naquele bloco ali, que de sábado ele vem dar aula para as crianças de futebol aqui. Mas é daqui mesmo, do bloco daqui. Por conta dele? Por conta dele, para tirar as crianças da rua, né? Porque aqui as crianças na rua, ficam na rua, daí Deus usará, ninguém não olha. Tá certo. Fica aí, não aprende nada. Hoje tem que aprender alguma coisa desde criança, porque como é que faz? Onde essas crianças vão? Tá certo. Ô, dona Ana, Senão se aprende só que não presta. e tem problemas sociais o bairro, essas crianças têm problemas. Como você fala? Essas crianças precisam ter atividades, Precisa ter problemas atividade, sociais, precisa. né? Porque É, senão quem eu cai falo, aí, né? ponhasse um tipo de uma oficina para aprender a fazer um carrinho, para aprender a fazer alguma coisa, para eles ocupar a cabeça, Tá certo. para tirar eles da rua, né? Tá. Nessa época, dona Ana, que tinha esses programas sociais aí, esses cursos, era bem frequentado, o Era povo vinha? bem. Tá. E a senhora não sabe por que motivo tiraram? Não sei, Tiraram da noite pro dia? não sei. Não sei por quê. Né, tinha assistente social, que era a Liane, que estava na outra casinha lá embaixo. Ela ajudou muito nós quando ela estava aqui. Não estava do jeito que está aqui, não. Aí depois o Nelson tirou ela daqui. Ela ajudou muito. Tá. E hoje a gente percebe que tem que tomar providências urgentes, principalmente limpeza, né? Limpeza, muito. Que eles não vêm limpar, vem de segunda-feira, vem as meninas aí barrer a rua, mas barra só de segunda-feira. Vai embora. Uma única vez por semana? Uma vez por semana. Tá. Que elas vêm. Tem semana que elas nem vêm. Nem aparecem aqui. Tá certo. Entendeu? Tá. Dona Ana, lá naquela escola nós tivemos um problema sério, que nós viemos aqui na Rede Piratininga, que foi aquele susto, o pessoal achou que era uma invasão, e ficou essa história meio no ar. Parece que melhorou a segurança um pouco, mas a gente está vendo ali que o muro não foi feito. Não foi feito. Não. E outra, e aqui eles vão, você vê, aqui é a saída deles correr mesmo, porque a polícia bate aqui, eles vão lá, porque lá é o fundo mesmo, eles saem lá pro pasto. Sei. Ali é uma rota de fuga. Uma rota de fuga deles mesmo, né? De pessoas que estão fazendo coisas erradas, a polícia chega e eles correm por ali. Só a única coisa que eu falo, eles não mexem em nada aqui. Faz 25 anos que eu estou aqui. Nunca teve roubo de nada, de carro, de botijão de gás. No meu bloco, não. Nunca. Faz 25 anos que eu já fez, que eu estou aqui. Mas negócio de roubo, essas coisas, eles não mexem. Eles usam os produtos deles, mas eles não prejudicam a gente. Tá certo. A única coisa que eu não gosto, isso eu falo mesmo, não gosto que a polícia fica na porta do meu bloco. Nem não fica mesmo. Porque é feio, né? Muito feio. A polícia tem que tomar conta deles lá. E nós também tem que tomar conta do nosso aqui. Eles que se viram. A parte deles. Isso não é a nossa parte. Isso é a parte da polícia. É serviço deles. Tá certo. E a única coisa que eu peço é ajuda de limpeza. Para ver se coloca uma empreiteira para nós igual era antigamente. Antigamente, uns 10 anos atrás. Isso, antigamente não, beleza. Antigamente não estava essa sujeira. Se eles estivessem aqui, não estava essa bagunça que está aqui, não. Mas aí você sabe que o jeito que é o povão, né? Nada para eles estar bom, começaram a falar que estava errado, que estava roubando, que estava fazendo isso. E mentira, o seu Carlos era uma pessoa muito direita. Contanto, quando ele estava aqui, só que ia indo que de vento a popa. O prefeito devia ser o Laerte na época. O Laerte. Se tivesse uma empreiteira para nós aqui, não está como está agora, não. Porque aí é um condomínio que ele é por conta deles. Agora fica por conta da gente, um paga, outro não paga, um paga porque aquele não pagou, o outro não quer pagar. Então onde que está essa sujeitada aí? Só falou que até a carpira aqui vocês têm que juntar dinheiro para poder carpir. Tem que juntar, tem que sair de porta em porta pedir dinheiro. Para carpir em volta. De porta em porta. Então tá bom. Fora disso, tá tudo bem? Tá bom? O bairro tá bom? Vocês são bastante unidos? Graças a Deus.
O povo aqui é unido, graças a Deus. Então, o povo aqui é muito bom. Então vamos Né? pedir que ocupem com projetos Com sociais. projetos, isso. Crianças nas Isso. quadras aí, Traz esporte. pintura, as coisas pra nós aí, pra tirar essa mulherzada do banco aí, sei lá, né? E poder trabalhar. Trabalhar um pouco com a mente, né? Que é Isso, bom, né? Isso é muito importante. E Muito faz bem. importante, é verdade. Ajuda o bairro, ajuda. Ajuda. As crianças, né? Ajuda bastante. Então, Tá boa bastante. sorte, dona Ana. Obrigado. Tá aí, simpatia com a dona Ana, né? Lá do Sim. Núcleo Professor Cavalcante. Gente como ela, com a outra Ana lá de outro bloco lá, e outros ali que trabalham pro bem, pessoas do bem, é que mantém as coisas minimamente em ordem. Mas vocês perceberam a ausência do Estado aí? Nossa, Você disse- total. E assistente social é necessária aí, premente, né? Uma coisa que impressionante. Assistência social, É, futebol pra futebol. molecada. Você vê E que olha, é um local que ele tem o local espaço. é grande. E você Tem vê espaço como pra tudo esporte, deteriora, lazer. Biajone e Suzano, pelas Ah. imagens que nós estamos vendo aí. Deteriora até a limpeza do local. A gente vê que é um espaço que pode ser usado para esporte, lazer, cultura, artesanato, né? Que tem também aí a parte que tinha, né? A participação aí da assistente social. Olha né? aí. E hoje você vê esse quadro que nós estamos mostrando, o urubu, né? Andando ali nos pastos, próximo da escola, próximo da quadra onde tinha muita atividade. Né? Você vê o lixo Isso acumulando jogado ali. para todos os lugares. A ausência do Estado, isso que chama ausência do Estado. Agora, eu lhes pergunto, é difícil manter uma assistente social aí? Ah, de forma alguma. Elas estão preparadas para isso. Elas têm que conhecer toda a comunidade, fazer os seus levantamentos e conhecer a situação das famílias. Isso é muito comum. É incrível que não tenha mais isso, né? A Keila Júris, advogada, lembra o seguinte, que o núcleo Cavalcante é um condomínio fechado, portanto, em que pese a obrigação do Poder Administrativo na conservação do local. Em que pesa? Não, Keila, veja bem, vamos lá. Primeiro, não é tão fechado assim, ok? Segundo, todas essas áreas que estão sendo mostradas aí são áreas públicas. Tá certo? Então, essas áreas públicas precisam ser cuidadas pelo poder público. Os moradores se cotizam até para pagar limpeza, poda de árvore, limpeza, varreção de rua. Olha como está a situação. O que nós estamos mostrando também a outra área era onde funcionava a assistente social, que foi tirada de lá. Eles não têm assistente social. Então, quem orienta essas famílias, quem orienta essa população, como é que fica, né? Outro comentário aqui registrado, do Luiz Antônio Pradella. Parabéns pela pauta do programa. Quando a gestão de tráfico de drogas na nossa cidade está crescente, a única ação que eu vi nesses últimos anos foi mais uma grande peça de marketing, quando fotos, prefeita, diretores de vários setores da prefeitura e vereadores foram cortar os bambus do Santo Antônio e demolir o anfiteatro do bairro, que, com isto, o problema da cidade iria terminar. É fácil detectar, infelizmente, pela manhã nas praças da nossa cidade ou nos semáforos. Muito triste. Está aí a opinião do Pradella. E também é isso, Pradella. A gente realmente, de fato, você tem razão, né? E essa é uma história fácil de entender. Às vezes a pessoa vai lá e vê como está deteriorado. Meu Deus, por que essas pessoas não estão vivendo bem? Né? Como é que chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto porque, no caso aqui, Prefeitura Municipal, eu não estou me referindo à atual administração somente. A própria dona Ana, vocês ouviram aí, já vem de algum tempo isso. Tá certo? Já vem de alguns anos. Não é? Então, a administração anterior foi tirando pequenos programas, tirou um dia, o outro dia, para economizar, sei lá por que motivo, né? E vai deteriorando cada vez mais até que você chegue num bairro, num local onde o tráfico acaba muitas vezes sendo muito forte, né? E o tráfico avança em quem? Criança e adolescente. Tá certo? Eu me lembro de uma campanha eleitoral da qual eu fiz parte, e ali, visitando o conjunto habitacional, professor Cavalcante, a reclamação era de que as telhas estavam caindo
Isso faz quanto tempo, hein? Essa campanha deve fazer o quê? Uns 10 anos, mais ou menos? Como será que estão essas telhas hoje, esse telhado hoje? Será que recebeu uma reforma? Será que... Porque se as telhas caíam naquela época, né? Ali, o cara até que me reclamou falou que poderia cair, aliás, na cabeça de um que tá ali, uma telha cair daquela altura na cabeça de alguém, né? E realmente, você olhava lá, você via as telhas saindo do lugar, ali prontas para realmente cair na cabeça de alguém. Isso faz muito tempo até. Eles, na verdade, eles devem ter eles se cotizam, porque o poder público não interfere aí, né? Aquele continua aqui na opinião dela, dizendo eles não pagam condomínios, não conservam os próprios prédios, é clara a constituição jurídica do local, muitos estão com prestações atrasadas, agora me diz qual a responsabilidade da prefeitura lá dentro? Toda. Sempre. Se tivesse assistência social, certamente não teria vários desses problemas. São pessoas que precisam ser instruídas, orientadas. São gente, como eu disse ali, você tem vários tipos de moradores. Algum que tem escola, o outro que não tem escola, algum que veio da zona rural, alguns que não foram orientados de como que convive ou vive num condomínio. Então, toda a responsabilidade é da prefeitura. A limpeza ali é um condomínio, não é fechado. Se fosse condomínio, teria que ser fechado. Não é fechado. Entra e sai quem quer. Automóveis e tudo mais. Entra e sai. Nos blocos, sim, cada um fechou por sua conta. Para evitar, né, roubos, furtos e tudo mais. Mas a prefeitura tem toda a responsabilidade. Eu não estou dizendo desta prefeita. Só e tão somente. Estou dizendo de todos aqueles que abandonaram de alguma forma este local. Todos aqueles que não investiram em esporte para essas crianças, para esses adolescentes. Estou falando de um poder público de um modo geral. Estou falando de uma administração de um modo geral. Aqueles que não limpam. Você viu aqueles urubus andando ali? Aquilo ali é a entrada da escola. Ali não é parte do condomínio, olha lá. Aquilo ali você entra na escola. Aquela cerca que você vê lá é a cerca da escola, né? Continuando a opinião da... É um bando de moradores à toa porque não fazem mutirão. Gente, até quando isso? Keila, tem que ser orientados. Com certeza eles já fazem, eles já cuidam da área deles, eles já... né? Agora, você tem outros que não têm, você tem que ter a paciência com aqueles que precisam ser ensinados. Precisam ser educados. Por isso que o poder público tem que estar lá. Eles podem fazer mutirão até no condomínio deles, onde eles moram, na casa deles, mas eles vão ficar limpando rua, Keila. Eles vão ficar recolhendo lixo. O caso do telhado é uma questão de mutirão, por exemplo, né? É obrigação do poder público. É impossível que o telhado se encontre hoje da mesma forma que eu encontrei há anos quando houve a reclamação de um morador lá. Deve ter sido feita alguma coisa ali, né? Se não foi, também as pessoas podem entrar em contato e dizer, né? Outra opinião aqui daquele que eu respeito, mas não concordo, tá bom, Keila? Eles vivem... Gente, até quando isso? Vivem de assistencialismo? Pergunto se pagam IPTU. Eu tenho direito quando ando com os tributos em dia. Aquela creche não poderia ter sido construída naquele local. Mais adiante. Convoco a Piratininga a fazer o correto, ir no CRI e verificar a matrícula, ver o contrato deles no CDHU e a instituir o correto. Uma vergonha isso. Bom, Keila, se a gente for achar que a gente está num país aqui de primeiro mundo, onde não tem que ter assistencialismo, é complicado, você tem que ajudar as pessoas. Por isso que existe programa Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Leite, porque são pessoas que não têm condição de comprar. Agora, existiria alguma diferença, Arthur, entre conjunto habitacional e núcleo habitacional? Não. Que ali é um núcleo habitacional. núcleo, são vários conjuntos. Conjunta cada um deles um núcleo, é o que moram todos. Assistencialismo aí, dá uma informação aqui para Keila, eu já não ia nem tocar nesse assunto, mas vou tocar. Né? Assistencialismo, num dos vídeos aí que vocês viram, funcionava ali, era uma casinha que era de todos. Isso. Essa é uma das casas que pertence a todos, tá certo? E depois tem no começo da nossa reportagem, tem também uma casa que a gente mostra, que a dona Ana mostra, falou, olha, aqui tinha festa, tinha reuniões, esses lugares aí existem para era o local comunitário deles, onde eles faziam festas de aniversário, se congratulava e tudo mais, tá certo?
Esse local aí, aqui específico, foi usado muito tempo para assistente social. Né? Num outro local onde tem até aquele corvo, aquele urubu ali, aquele local era de todos, certo? Moravam todos. Ali, moravam todos. É um patrimônio de todos, né? Todos usavam também. Ali tinha os cursos que a Dona Maria falou. Ali tinha atividades ali para senhoras, para mais de idade. Era ali. Sabe o que aconteceu? Isso é assistencialismo, Keila. Isso é assistencialismo. Puseram, há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, puseram uma família para morar lá. Isso é ilegal, não pode. Aquilo é de todos, é um bem público, um bem difuso. Puseram uma família para morar. Tem uma moto lá. Puseram uma família. Nesse caso aí, eu não verifiquei essa moto e não verifiquei como está sendo usado. Isso é importante a gente verificar. Esse também é uma área pública, né? Mas puseram uma família para morar lá, Biajone. E a população, os moradores, tiveram que se juntar e tirar essa família. Porque é deles. É deles aquela área. Imagina um poder público, uma prefeitura, coloca uma família, certamente eleitor, certamente algum cabo eleitoral, sei lá. Nos permite pensar isso, porque é inadmissível que se coloque uma família para morar numa área pública. E isso é assistencialismo barato, é um assistencialismo caro para o Estado, e você está pegando coisa que é dos outros, você não está pegando coisas tuas. Aí os moradores resolveram, eles próprios lá, e até porque eles mesmos disseram que as condições de saúde, de higiene ali daquela casa, para uma família morar, eram péssimas. E as coisas se espalhavam ali em volta, para o entorno. Isso é assistencialismo. Agora, você orientar a população, você socorrer a população mais necessitada, quanto mais precisa, isso não é assistencialismo. Isso são programas e projetos sociais que você executa até que atinja um nível de saber conviver, saber trabalhar, saber se comportar dentro de um condomínio, de uma área pública. Mas se a gente fechar os olhos para essa população, o Keila e demais amigos da Piratininga e da Connect TV, o que vai acontecer? Vai custar muito mais caro. Sabe por quê? Porque vem o tráfico, vem o traficante. E aquela criança, aquele adolescente que está na quadra, ele está sentado, ele está ocioso, ele está sem fazer nada, ele é presa fácil. E aí sabe o que acontece? O que você gastou numa assistência social, você vai gastar o dobro, o triplo do nosso dinheiro, do dinheiro de todos, porque vai ser um dependente, vai usar a rede pública, não vai produzir para a sociedade. Então, o prejuízo, mesmo quando a gente fala de recursos públicos, é muito maior do que aquele suposto atendimento que você poderia dar ali, naquele momento, reeducando a população. Né? Imagine uma quadra daquela e as crianças ociosas. Por que você não põe um professor? Por que você não dá aula? Por que você não põe projetos sociais ali? Vocês viram, o único projeto social é um morador que faz sozinho, coitado, voluntário, um rapaz que deve ter só o sábado, né? Imagino, até eu vou querer falar com esse rapaz para entender isso. E ele voluntariamente vai lá, junto às crianças, e vai fazer o melhor dele, né? O que ele pode fazer. Imagino que só o sábado ele deva ter, porque só faz ao sábado, deve ser um profissional, deve lutar com a vida também. Óbvio que ele não pode ficar a serviço do bairro, dos moradores o tempo todo. Mas é muito triste você ver um local ser deteriorado e depois a população não tem muita noção disso. Ela vê um local deteriorado, ela acha, sempre foi assim. Ela não tem uma noção, olha, isso tem uma história. Né? Isso que chegou até aqui porque aconteceu desta forma. Foi se deteriorando ao longo do tempo. Né? Então eles não percebem, mas como foi se deteriorando? Por quê? Por causa disso. Tira esporte, tira cursinhos para as senhoras, para as mulheres, tira atividade para os homens, tira atividades físicas, tira o lazer. Né? Ocupa a área que pertence a todos, faz política, põe uma família lá para morar por conta própria. Isso é terrível. Isso é duro, hein? Isso é duro. Né? E aí você transforma um local agradável, bonito, com grandes espaços que poderiam se tornar maravilhosos, jardins e tudo mais, você se transforma num local abandonado, cheio de lixo,
Já reivindicaram bastante já, né? Claro. Muito, sempre. Às vezes aí vai tendo rotatividade, o morador fica descrente, vai embora, não quer ficar mais, porque ele vê que onde ele mora se deteriorou. Então, vai mudando, vai tendo rotatividade e o local vai ficando mesmo. Aí chegam outros que não sabem nada disso, que não conhecem a história, que não conhecem nada. O que ele faz? Ele vai se conformando. É assim mesmo, deixa eu completar aqui. Aí faz a sujeira dele lá também. Certo? Vai embora. E vai embora. Então você vai deteriorando todos. Você vai estragando todo um trabalho aí que antes havia. Né? E o triste é que havia trabalho. O orçamento já era menor, mas havia uma assistente social ali. Havia professores ensinando essas crianças ali. Eu lembro, inclusive, o pessoal jogando bola, viu, Arthur? Pois é. Porque o espaço ali, para quem não conhece, é muito grande. Tem ali um espação realmente para se promover, né? Ações de esporte, lazer. E eu lembro da garotada jogando não só futebol, como também tinha uma rede de vôlei lá. Na época o pessoal estava jogando vôlei de um outro lado lá. Mas isso como eu disse, foi há muito tempo atrás, quando da telha lá que eu falei que estava caindo e tal. E que os prédios eram coloridos, né? Cada um tinha uma cor ali diferente. Hoje você vê que eles estão todos mais ou menos da mesma cor, ou seja, sem cor, né? Vai se despersonalizando, né? Despersonalizando. Então é isso, vai sendo, as coisas vão acontecendo, vão se deteriorando e só respondendo aquele lixo é obrigação da prefeitura recolher. Não pode ter ali área pública, jardim, praça, você não pode ter lixo ali no jardim, na praça. Então tem que recolher, tem que... Né? A prefeitura vai cuidar dos prédios, não, se cotizar. Agora, se você cuidar, se você der educação para a população, porque todo se resume em educação, se você der educação para esses jovens, para essas crianças, dificilmente eles caem nas mãos do tráfico. Se você der educação para a população, todos estão ávidos por aprender, todos querem aprender, todo mundo quer ser bom, ninguém quer ser ruim de propósito, né? A pessoa fica ruim depois de uma vida e depois de muitas decepções e depois de falta de amparo. Né? O ser humano essencialmente nasce bom. O mundo é que o estraga, né? Essencialmente é isso. Então, é isso. Culpar a população é muito fácil, né? E jogar para a população aquilo que é dever da prefeitura também é muito fácil. Nada justifica o estado de abandono lá. Tem também aqui falta de medicamentos. Recebemos uma lista aqui de moradores. Mas vamos fazer diferente, Rodrigo. Vamos a um rápido intervalo e depois a gente volta para ver lá no Durval Nicolau. Está faltando ou não está faltando remédio no Durval Nicolau? Nós vamos conferir para ver se também lá no Durval está faltando medicamentos. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Tá certo, reiniciamos aqui o Rotativa na Rede, Rotativa no ar, para os amigos da Connect TV, da Rede Piratininga de Comunicação, para o aplicativo da Piratininga e também para a nossa querida e amada Piratininga AM 970. Vamos lá no bairro do Durval Nicolau. Estivemos lá no postinho saber se está faltando medicamentos ou não, porque nós recebemos aí reclamação de moradores de que estaria faltando medicamentos. Estivemos lá, visitamos o postinho, né? Todo mundo estava muito ocupado, havia um movimento meio fora do comum. Eu não quis atrapalhar lá o andamento dos trabalhos. Mostramos muito por cima lá a farmácia e registramos aí o que os funcionários lá nos falaram, de que havia sim falta de alguns medicamentos, mas estava para chegar, deveria chegar em breve, estávamos aguardando, e que não havia assim tantos medicamentos em falta, tá certo? Aí nós recebemos uma tabela aí do vereador Júnior com os medicamentos que estariam faltando. Não dá para dar close em todos eles, né? Mas dá para a gente ver aí a quantidade de medicamentos que estão faltando. Doxelicina, enfim, são vários medicamentos, né? Tiamina, que é muito conhecido. Para que é o tiamina? Eu não sei muito, não entendo para que serve cada medicamento desse. É muita coisa, né? Mas está faltando medicamentos, sim, né? E o que fazer? Lorzatana. Eu sei, remédio para pressão. Esse não pode faltar, porque se a pessoa não toma, pode ter um AVC, ficar travado na cama pro resto da vida, ou pode chegar até óbito, né? Tem que oferecer isso para a população. Dipirona é básico. Dipirona também é básico para dor de cabeça, febre, né? Tem que ter esses medicamentos, senão complica a vida aí da população. Então, obrigado aí pela colaboração do vereador de ter ido lá ver para a gente, verificar e ver os medicamentos que estão faltando também naquele postinho. Parece que em todos os postinhos. Bom, pode ficar repetitivo, mas nós já falamos aqui que não deveria acontecer isso e que tem uma maneira muito prática de não deixar isso acontecer. Fazer licitação com algum tempo antes, ter um controle de tudo computadorizado, você sabe quando vai acabar. Você já tem até a demanda mais ou menos natural ali de quando vai acabar. Então é só você controlar. Faltando 2 meses, 3 meses, você abre a compra. Passou do valor que pode comprar, porque tem um valor X que você pode comprar sem licitação, né? Passou daquele valor, faz uma licitação. Fazendo essa licitação 2 meses antes, se o fornecedor não entregar, você pode chamar o segundo, o terceiro, e não havendo assim uma sequência de não entregas, você pode comprar aí de quem você queira pelo valor que você queira. É muito simples isso. Isso é muito fácil. É muito fácil fazer isso. O computador faz para você, né? Computador e o funcionário ali, ele falta para você. Eu ouvi de um prefeito, vou até pedir um dia se ele deixa eu citar o nome dele, é um dos prefeitos bons. E eu visitei uma farmácia municipal com ele conversando com o funcionário. E ele disse o seguinte para o funcionário:
A minha responsabilidade é comprar. Você tem que me avisar 2 meses antes ou 1 mês antes que vai faltar, para eu comprar antes que falte. Se vier a faltar, são 2 culpados. Ou fui eu que não dei dinheiro para comprar, né? Não efetuei a compra, não fiz meu departamento efetuar, ou foi você o culpado de não ter me informado. Então você me informe, né? Pronto, naquela cidade não falta medicamentos, é isso. Você tem um funcionário lá que tem que te avisar. Você tem que ter um departamento que é avisado, corra, vá atrás e resolva o problema. Fácil, muito fácil. Não consigo entender por que esse problema se prolonga durante tanto tempo aqui e não se consegue resolver. É o que eu estou dizendo, que o ano que vem, né, daqui para frente, tomara, né? Talvez eleição, beleza, não tem problema, mas tem que ter o medicamento, né? Só que a gente espera que não funcione só na época da eleição, né? Funcione sempre. Toda a administração é uma continuidade, tem que funcionar todos os dias, não só em época de eleição. E o secretário de Segurança Pública vai visitar São João da Boa Vista? Vai, mandou, está sendo muito falado aí pela criação do departamento aqui de detenção provisória na cidade de Aguaí. Foi uma surpresa, porque eles anunciaram 80 milhões de obras. Maravilha, né? Foram 5 obras, né? Esse centro de detenção provisória, CDP, é de 2009. 14 anos, né? Tá certo? Vem sendo construída ao longo dos últimos anos. O governador entregou, agora ele é o culpado de colocar um centro de detenção provisória em Aguaí. E também lá na estrada de Aguaí para Casa Branca, bem longe, né? E é uma detenção provisória, como o nome diz. Não tem saidinha, não tem umas loucuras, né? Mas o Derrite, jovem aí, bem querido, manda um alô para São João da Boa Vista. Para São João da Boa Vista. Um abraço especial, São João da Boa Vista. Agradecer a todos os policiais militares, policiais civis, técnicos científicos que trabalham lá. Recentemente o batalhão fez aniversário. Eu até enviei um vídeo para todos os policiais. Parabéns pelos resultados apresentados e continue contando conosco. Nós somos a Rede Piratininga de Comunicação. Um abraço aí para a Rede Piratininga. O governador deve visitar em breve e eu quero acompanhá-lo nessa visita. Um abraço a todos. Tá aí. Um abraço, secretário. Vem assim, daí a gente vai entrevistá-lo, saber um pouco mais sobre o Centro de Detenção Provisória de Aguaí. Nós vamos voltar a esse assunto. Está repercutindo aí. Então tem gente assim querendo de todas as maneiras criar um pânico em São João. Dizer, esse centro vai acabar com o sossego da população. Não existe isso. É um discurso político, não sei qual o objetivo. Um discurso lamentável. Porque quem é da situação, principalmente, não pode fazer um discurso desse. É bastante comprometedor, porque o planejamento do Estado não se prevê uma situação como essa, né? Tem toda uma segurança, enfim, isso foi programado. Mas independente disso, primeiro, não é uma obra recente. Não. Segundo, segurança pública reza a nossa Constituição, que é um problema do Estado. Só do Estado. O município não pode interferir nessa área de segurança pública. E alguém lembrou, o vereador Claudio, mas teve lá a luta lá da FEBEM. A FEBEM é diferente, a FEBEM não está enquadrada como segurança pública. Foi uma luta que eu fiz, eu pessoalmente ajudei a tirar isso, essa ideia de instalar uma da Fundação Casa hoje, na época FEBEM. Sinase é um outro programa também, completamente diferente. Sim, mas é promoção social. Também essa que é a diferença, que eles não... Que é o Sinase. Eles não entenderam. Isso. Eles não entenderam. Aí a promoção social, aí pela Constituição, a prefeitura, o poder público local pode interferir. Área de segurança não, é incumbência do Estado. Tá certo? Mas eu acho que foi, assim, uma manifestação política apenas. Não deve. Olha lá, tá o Rodrigo provocando esse povo. Depois é eu que aguento, viu, Rodrigo? Não, e outra, de que alguém foi lá apoiar a inauguração do Centro de Detenção Provisória. Que história é essa? Imagina. Que conversa é essa? De que foi apoiar lá. Aí põe essas notícias nos veículos amigos, né? Põe essas notícias, me dizem que é pagas, não sei se são pagas ou não me interesso por isso. Põe essas notícias aí para criar um pânico, para dizer sobre... Quem é que está em pânico, São João? Aliás, se você estiver em pânico, pode mandar mensagem aqui que eu coloco. Eu estou em pânico, porque lá na estrada de Aguaí para Casa Branca vai ter um centro de detenção provisória. Você quer pôr aonde? Você quer pôr... eu acho que aí começam os nossos problemas, viu, Rodrigo? Aí depois, o Rodrigo fica pondo essas fotos,
Né? Tem gente ciumenta, viu, Rodrigo? Ciúmes de homem às vezes é pior que de mulher, você sabe disso. Muito pior, viu? Pode então, o que acontece? Aí gera essa confusão toda, né? Não pode. Né? Depois meu nome vai lá na boca do sapo. Vamos fazer macumba com meu nome. Mas então... E tô eu enrolado aí, tá certo? Mas então... meu Deus, tô brincando. Meu Deus é maior que todas as más querências, né? Todos os desejos ruins. Mas então, vocês viram, é muito especial a questão da Fundação Casa. É o SINASE, um sistema que foi estudado, tem durante 9 anos, eu acompanhei de perto em cima do meu mestrado, que é o Sistema Nacional Socioeducativo. É realmente, como você falou, é da promoção social, da assistência social, da LOAS, para colocar esses meninos, crianças e adolescentes, numa situação de orientação socioeducativa. SINASE, Sistema Nacional Socioeducativa. Bem diferente desse centro que foi inaugurado em Aguaí. Tá, nós temos aí também uma reportagem sobre a rede estadual que está abrindo matrícula para o ano de 2024. Essa notícia interessa aí pai, mãe e os alunos, né, da rede estadual. Vamos conferir a nossa reportagem. A Rede Estadual de Ensino abriu as inscrições para matrículas até o dia 15 de setembro e a consulta para a efetivação estará disponível a partir de 11 de dezembro. De acordo com o governo do estado, para os estudantes que vão ingressar na rede estadual, o responsável legal ou maior de 18 anos pode fazer a inscrição de forma presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupa Tempo. Basta levar o RG histórico escolar e comprovante de residência. Quem optar pela forma virtual deve acessar a Secretaria Escolar pelo site www.sed.educação.sp.gov.br. Já a rematrícula deve ser feita diretamente na Secretaria Escolar Digital, seja no perfil do responsável ou do estudante maior de 18 anos, acessando o Gestão Escolar, Matrícula, Rematrícula. Caso haja dúvidas, as unidades escolares estarão disponíveis para o apoio presencial. Os alunos que já estão na primeira série do ensino médio, no ato da rematrícula, já devem escolher em qual itinerário formativo querem estudar em 2024, de acordo com as opções disponibilizadas pela escola. No caso da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, a matrícula será somente permitida para quem tem mais de 15 anos. No caso do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o interessado precisa ter mais de 18 anos, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Tá aí a informação, fique atento então, para não perder os seus prazos, né? E não perder as oportunidades. E agora na escola está se comentando bastante, Suzana, da ampliar, estudar e colocar até mesmo como disciplina orientação, a inteligência emocional. Aliás, foi aprovado na Assembleia Legislativa esse projeto de lei da deputada Letícia Guiar, onde a inteligência emocional deverá ser considerada uma nova matéria. Para que serviria isso, né? A inteligência emocional na escola vai possibilitar que os alunos obtenham maior controle sobre suas emoções, né? A capacidade de lidar com essas emoções é essencial, principalmente no período escolar, que é muito útil para o futuro profissional dos estudantes. E as pesquisas têm demonstrado exatamente isso, que a educação socioemocional contribui muito para maiores adesões de altos níveis de justiça, solidariedade, respeito, convivência harmoniosa entre os alunos, enfim, realmente reduz os casos de bullying, que isso é muito sério nas escolas, hoje em dia. Então, esse projeto de lei é exatamente para isso, ajudar e potencializar um sentimento de menos individualista, mais de solidariedade, justiça, enfim. Esse é o objetivo. Eu gostei dessa ideia, viu? Eu também. Porque nós estávamos falando aí no início do programa justamente sobre isso, né? Como é que a nossa sociedade está doente, como é que as pessoas estão se tornando mais tristes nos últimos tempos em função das doenças da nossa sociedade. É a violência, é a insegurança. E como é que essas crianças, esses jovens, que às vezes são cerceados, por exemplo, de uma atividade esportiva, como vimos aí no Núcleo Professor Cavalcante, como é que eles lidam com isso? Né?
A questão emocional é uma questão muito grave, muito séria. Se você não tiver inteligência emocional, se você não desenvolver um mínimo dessa inteligência emocional, você vai ser infeliz pro resto da tua vida. Então você precisa desenvolver inteligência emocional em todo momento da sua vida, principalmente no momento como agora. Você estudando com uma disciplina, o Estado dando condições da criança estudar, que bom, que ótimo. Então talvez vá servir para um conforto emocional também no futuro, né? E uma convivência melhor com o seu próximo. Eu vi uma notícia também aqui na Câmara de Poços de Caldas, fez lei municipal para criar, se não me engano, uma disciplina agora sobre a Lei Maria da Penha. Aí eu concordo e não concordo, concordo e discordo. Eu acho que falar muito sobre a Lei da Penha, Maria da Penha, é muito importante para as crianças. Muito importante, para eles aprenderem, para eles ensinarem a mãe, perceberem lá se tem um ambiente de violência na sua própria casa. Então é importante que a criança saiba. Eu sou a favor, sim. Agora, você falar que vai criar uma disciplina específica sobre a Lei Maria da Penha, me parece um tanto quanto exagerado, porque o assunto se esgota, né? Como é que vai ser isso? E você sabe que hoje pela manhã também teve alguma notícia a respeito daquilo que está previsto no Maria da Penha, não acrescentar ou criar alguma outra situação. Eles, na realidade, no Congresso foi aprovado ontem o auxílio aluguel temporário, que é exatamente essa situação, está dentro das medidas protetivas de urgência com a relação da violência doméstica, né? Então, sempre vindo da Lei Maria da Penha. E o projeto garante o pagamento por 6 meses, até solucionar a situação ali. Então, é uma das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, eu creio bastante, como você está dizendo, em trabalhar aquilo que prevê a lei, não querer colocar mais alguma situação. E esse auxílio vai variar de acordo com a vulnerabilidade de cada situação social e econômica da vítima, né? E quem vai, se é o Estado e o município, eles é que vão financiar esse benefício, né? Então, o auxílio vai tirar as vítimas de lugares ameaçadores, hostis e violentos, que é viável do ponto de vista financeiro. Nós já tivemos 1.437 casos de vítimas esse ano da registrados, Maria da Penha, né? Fora aquilo que não chega até o conhecimento, não chega até os índices oficiais, né? Exatamente. Tudo bem, é maravilhoso, eu aplaudo. Porém, eu só discuto assim, a intensidade disso. Isso deveria ser ensinado nas escolas? Sim, lógico. As crianças vão ter essa noção até para proteger suas mães, né? No caso. Porém, contudo, no entanto, uma disciplina, então nós vamos ter disciplina para tudo. Né? Realmente. Aí fica difícil, né? Não há necessidade. Aí fica complicado. Disciplina não, mas foi criado lei na Câmara Municipal lá de Poços de Caldas. Vamos ver essa experiência, vamos nos informar melhor e depois a gente traz aqui a informação para os amigos da 970 AM, da Connect TV e da Rede Piratininga de Comunicação. Olha que informação, Suzana, Sim. nós falamos lá da Renovia, você passou recursos para a nossa cidade, para as cidades da região. São João da Boa Vista recebeu R$ 865.414. Isso no primeiro semestre, né? E 13 centavos. É do primeiro semestre, isso. Que maravilha. Águas da Prata, eu não sei se é do primeiro semestre, não li a matéria toda. Sei que trouxe a informação, aqui, depois você informa. Primeiro semestre do ano de 2023, olha que beleza, hein? De janeiro a junho. Águas da Prata recebeu R$ 271.484,53. Vargem Grande do Sul, R$ 89.296,36. Itubi, R$ 59.322,24. Não sei porque essas variações não, viu? Você veja aqui, Mococa, Suzana. São João recebeu R$ 865.414,13. Mococa recebeu o dobro de São João. R$ 1.651.766,40. Casa Branca, mais que o triplo. R$ 3.077,30. Nossa. Veja, então vamos lá. Casa Branca recebe 3 milhões. Vamos simplificar os números. Casa Branca recebe
3 milhões. Aguaí, 1.300.000. Nossa. Estou falando tá aproximado. É 1.388.000. Tá. Ele é mais aproximado, 1.400.000. Mas tudo bem. 1.300.000. Aguaí. Sim. Casa Branca, 3 milhões. Mococa, 1.651.000. 1.650.000. Águas da Prata, 271. E São João da Boa Vista, 865. Tá contente que São João tinha recebido bem? Eu também, mas aí... Por que os outros receberam Tamo mais? É uma na pergunta, pior. uma pergunta a ser feita. Por quê? Nós tem temos razão. no mínimo 2 praças de pedágio Pois aqui, é. para chegar até aqui tem muitas outras, né? Que 2 praças? 2 praças de pedágio, pelo menos aqui. Pelo menos. Perfeito. Várias notícias interessantes hoje, né? Fica aqui na pauta nossa. Vamos. Por que São Tem João bastante. recebeu tão pouco? Por que Casa Branca, com todo Que conta carinho é para Casa essa? Branca, mas por que 3 milhões? Por que Aguaí 1.388.000? Não dá para entender. Depois nós vamos tentar Só se tiver resolver. acumulado. Deve ter algum critério, né? Pode ser. Deve ter algum critério. Nós vamos Sem tentar dúvida. entender os critérios para depois trazer aqui para os amigos da Rede Piratininga de Comunicação. Sim. Mais informações? Ou podemos ir para casa? Bom, podemos ir para casa, mas tem bastante coisa. Atendimento à mulher vítima de violência, né? A questão da portabilidade do Vale Refeição. Tem Nós temos aí notícias preparadas essas interessantes. reportagens? Tem. Vamos à reportagem então, vamos conferir aqui, dá tempo da gente ficar bem informado, um pouco mais informado antes de nos despedirmos. Daqui a pouquinho a gente vai. O Ministério da Saúde vai investir 180 milhões de reais por ano para aprimorar o atendimento de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. A estratégia é qualificar as equipes multiprofissionais da atenção primária à saúde para sensibilização das necessidades biopsicossociais das vítimas de violência. O anúncio da medida pela ministra Anísia Trindade foi durante a Marcha das Margaridas, na terça-feira em Brasília. Saúde é bem viver, é isso que fala a Marcha das Margaridas. Quero falar aqui que na saúde nós estaremos criando uma estratégia para o enfrentamento da violência contra as mulheres, contra crianças e contra adolescentes, com acolhimento na atenção primária e saúde. A ministra informou também sobre a retomada do Grupo da Terra, que atua na Política Nacional de Saúde Integral das populações do campo, da floresta e das águas. O trabalho do grupo tem o objetivo de garantir a equidade na atenção à saúde, entre outras ações. O Ministério também vai investir na formação de 8.000 agentes educadores em saúde em todo o país. A estratégia fortalece práticas populares de saúde, a defesa do SUS, além de ações de enfrentamento à fome. O objetivo é resgatar a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Segundo a ministra Anísia, as políticas públicas do governo federal vão dar sustentabilidade às ações da sociedade e fortalecer o protagonismo social. Os anúncios das ações em saúde foram durante a Marcha das Margaridas. O movimento reúne trabalhadoras rurais em defesa das políticas das mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Ok, Margaridas. São as Margaridas, foram com tudo lá em Brasília. Tá certo. Vamos nos despedir então por aqui. Sem dúvida. Tem várias notícias, mas amanhã tem mais. Ok. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção, né? E estamos sempre aqui para ajudá-los. Um grande abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Até dia, amanhã. boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham a qualquer hora, a qualquer momento do dia. Fiquem todos com Deus e até amanhã.